Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E aqui nesse canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. E o caminho para isso está em desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. Atingir a sua máxima performance é apenas uma questão de treino. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um assunto bastante intrigante. Na aula, você não aprende. Como assim? Eu vou começar contando uma história pessoal. Quando eu terminei o ensino médio, eu consegui uma bolsa em um cursinho para vestibular, me matriculei nesse cursinho e frequentei as aulas durante um ano. E eu falo para vocês que foi o período que eu menos aprendi. E eu quero que vocês entendam por quê. Eu estudava à tarde, as aulas iniciavam às 13 horas, e se eu não me engano, ia até às 19, 19h30, mais ou menos. Então eu ficava a tarde toda no cursinho. As aulas, de certa forma, eram aulas de qualidade, professores que tinham domínio do assunto, tinham didática, sabiam explicar o conteúdo, mas eram as aulas totalmente expositivas. Então o professor ia lá, explicava o conteúdo, resolvia algumas questões conosco, mas aquele modelo bastante tradicional. E aí o que acontece? No período da manhã, nós tínhamos algumas aulas de reforço sobre alguns pontos específicos. Então, por exemplo, a lista de livros que vai cair no vestibular da FUVEST. Então, de manhã, nós tínhamos aulas extras específicas de cada livro que caía no vestibular da FUVEST. Tinha aulas de reforço sobre alguns assuntos específicos. Aulas de redação, incluindo aos sábados, né? Sábados tinha aula de reforço de redação, de vários outros assuntos. O que eu tô querendo dizer para vocês? Além do horário convencional da aula, que era da 1 da tarde até mais ou menos às 7h30 da noite, no período da manhã, no período noturno e aos sábados, nós tínhamos diversas atividades extras. Então, diversas oportunidades de participar de outras aulas que abordavam, obviamente, todos os conteúdos que estavam direcionados aos principais vestibulares, principalmente aqui do meu estado de São Paulo, tá? O que acontece, pessoal? Eu só assistia aula. Eu não tinha tempo para aplicar os conhecimentos que estavam sendo trabalhados durante a aula. Por isso que eu digo para vocês que foi um dos períodos em que eu menos aprendi. E por que eu tô compartilhando essa história com vocês? O aprendizado, ele ocorre por meio de um processo ativo. Assistir aulas tem a sua importância? Sim, tem a sua importância. Por quê? Porque a aula, ela é uma fonte de informação. Então, quando eu assisto uma aula, eu tô tendo contato com aquele conteúdo e esse contato, ele vai permitir com que eu compreenda, com que eu entenda. E eu preciso entender para aprender. O que acontece é que muitas pessoas assistem aulas, e aulas até de qualidade, mas elas não conseguem reter. Sabe quando você tem a sensação de que você assistiu uma aula super bacana, professor bom, didático, uma aula divertida, você entendeu tudo, conseguiu resolver até alguns exercícios ali durante a aula, mas depois todo esse conteúdo ele foi para o esquecimento. E por que isso acontece? Quando você está assistindo uma aula, você está recebendo um estímulo auditivo que, de certa forma, está te permitindo compreender aquele assunto. Esse é o primeiro passo para aprender. Só que esse estímulo, ele vai fazer com que a informação ela fique retida apenas na sua memória de trabalho, na sua memória provisória. E essa memória provisória, ela é regenerada. Quando que o aprendizado acontece? Quando você consegue transferir essa informação da memória provisória para a memória definitiva. E como que isso é feito? Isso é feito quando há uma prática envolvida. O que é essa prática? Eu preciso resolver questões, eu preciso fazer exercícios, eu preciso resolver situações, problemas, eu preciso fazer resumos, discussão sobre aquele conteúdo, ensinar para alguém aquilo que eu aprendi na aula. Tudo isso são formas de eu trabalhar esse aprendizado ativo. Então, eu não estou tirando a importância da aula, mas o que eu quero que vocês entendam é que ficar
apenas assistindo aula, não vai fazer com que você aprenda. O aprendizado, ele é um processo individual. Ele depende da prática do próprio aluno. Então, o quanto que eu aprendi hoje, o quanto que eu sei durante toda a minha trajetória, depende do meu esforço. Porque eu preciso entrar em ação para que o aprendizado aconteça. Ninguém fará isso por você. Você pode estudar no melhor cursinho, você pode estudar na melhor escola, você pode fazer a melhor universidade. Se você não praticar esses ensinamentos, o aprendizado não vai acontecer. Então, o máximo que você vai adquirir assistindo uma aula é a compreensão de um assunto. Isso sim você consegue fazer durante a aula, é o máximo. Mas reter esse conteúdo, fazer com que essa informação não vá para o esquecimento, entender, aprender de verdade esse conteúdo, fazer com que um dia que você tenha que resolver um problema lá na frente, você consiga resgatar essa informação que você aprendeu lá atrás na escola e na faculdade e aplique isso para a resolução de problemas, isso só vai acontecer se você praticar esses ensinamentos. Então, muito cuidado, pessoal, com esses cursos que tem uma grande quantidade de aulas para você estar assistindo e você não tem tempo para praticar os ensinamentos que são trabalhados nessas aulas. Não é durante a aula que você vai aprender. Você vai aprender quando você estiver sozinho, com o seu caderno de anotações, fazendo resumos, resolvendo exercícios, discutindo esse conteúdo com outras pessoas, ensinando outras pessoas o que você aprendeu. Cuidado com o excesso de conteúdo teórico. Não é aí que está a solução. Às vezes, assistir uma aula curtinha, mas que já te permita trabalhar um exercício, resolver uma situação, um problema, pode ser muito mais interessante do que você ficar horas assistindo uma aula e não praticar nada. O aprendizado vem da prática. Não se esqueçam disso. Não sou contra assistir aulas. De novo, a aula pode ser uma fonte de entendimento, mas não é durante a aula que o aprendizado vai acontecer. Precisa existir uma prática após assistir uma aula. E a aula é uma fonte de compreensão. Você pode buscar essa compreensão por meio de livros, por meio de artigos. Existem outras formas também de você buscar informação. Mas a única maneira de você aprender é transformar a teoria em prática. O conteúdo que você está vendo aqui nesse vídeo, por exemplo, é um conteúdo que você pode aplicá-lo de uma forma direta no seu dia a dia, nos seus estudos, para que você possa colher resultados. Ele não é um conteúdo puramente teórico, mas existem outros conteúdos que às vezes você não vai ter a oportunidade de aplicá-los agora. Então, como que eu faço para reter essa informação? Faço um resumo, resolvo exercícios, ensino esse conteúdo para alguém. Mas é preciso entrar em ação. Sem prática não existe aprendizado. Assistir uma aula em modo passivo não vai fazer com que você aprenda. Você vai apenas entender o conteúdo e depois você vai esquecer. Tudo bem? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um joinha. Isso é super importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você implementou as dicas que nós tratamos aqui nesse vídeo, comenta aqui nos comentários como que foi utilizar essas técnicas, quais foram os benefícios, o que melhorou na sua rotina de estudo, no seu aprendizado. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está aplicando os nossos ensinamentos e saber como que você está colhendo esses resultados. Lembrem-se sempre, aprender é apenas uma questão de treino. E aprender a aprender é muito mais do que uma habilidade. É um superpoder. Até o nosso próximo vídeo.